Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais um encontro para tratar do assunto bibliologia e todos são bem-vindos a este vídeo. E aqueles que chegam aqui pela primeira vez, eu gostaria de informar que esta aula ela faz parte da disciplina Bibliologia do Instituto Sã Doutrina da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu espero que você goste e se interesse por este assunto que é de grande importância dentro do escopo da teologia reformada. E nós teremos alguns minutinhos a aproveitar esta aula para refletir sobre a visão reformada da Sagrada Escritura. Nós temos várias concepções hoje em dia sobre o que é a Bíblia, o que poderia ser, e isso norteia toda a espiritualidade e principalmente a disposição das pessoas no que diz respeito ao servir a Deus, a desenvolver um ministério segundo as Sagradas Escrituras. Na verdade, a concepção do que é a Palavra de Deus, ela vai nortear a vida em todas as áreas. E principalmente aqueles que estão dedicados a estudar para transmitir o conteúdo da Palavra de Deus, deve se deter nesta pergunta: qual é a visão correta sobre a Bíblia Sagrada, sobre a forma como Deus transmitiu o conteúdo da Bíblia Sagrada? É sobre isso que nós vamos conversar aqui. Para tanto, neste início de aula, eu gostaria de apresentar a vocês algumas obras que são imprescindíveis, né? O nosso conteúdo, a nossa ementa, ela foi formada e desenvolvemos o assunto em cima da obra Por que Crer na Bíblia, do John MacArthur. Um livro bastante fácil, acessível, que você pode adquirir com tranquilidade, né? Mas, além deste livro, eu gostaria de indicar outras 3 obras que penso que deve ser valorizada, deve estar na sua estante. A primeira delas é para todos aqueles que querem ter um conteúdo que aborde vários questionamentos a respeito das Escrituras, da bibliologia, da formação do cânon, como que se desenvolveu ao longo da história, diferença entre o cânon judaico com os livros apócrifos, quando que eles foram inseridos, tudo isso que nós já desenvolvemos em sala de aula. Talvez você que está assistindo essa aula tenha essas perguntas, e eu indico esta obra aqui, Introdução Geral à Bíblia, de Norman Geisler e William Nix, da editora Vida Nova. É uma obra robusta, né, como vocês podem ver, e extremamente necessária para todo estudante de teologia que deseja ter um conhecimento mais amplo sobre estas indagações e como na história isso foi se desenvolvendo. Então aqui está a minha primeira dica. A segunda que eu tenho para transmitir para vocês é este livro do reverendo Hermes Maia Pereira da Costa, A Tua Palavra é a Verdade. Este livro ele é organizado, ele é escrito sobre o capítulo 17 do Evangelho de João, a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Então, A Tua Palavra é a Verdade é uma obra fantástica para todo estudante de teologia, principalmente aqueles que desejam aprender a teologia da tradição reformada. Eu super indico esse livro aqui. E também do mesmo autor, do reverendo Hermes, esse livro, A Inspiração e Inerrância das Escrituras, da editora Cultura Cristã. Esse livro me parece que ele não está tão fácil de ser encontrado, mas se você conseguir, eu incentivo a adquirir o quanto antes esta obra, porque ela é maravilhosa. Fui aluno do reverendo Hermes Maia, e uma das coisas que nós gostávamos de conversar com ele era sobre a facilidade que ele tinha de lembrar de diversos textos, e as notas de rodapé dele são um livro à parte. Então, você adquirindo uma obra desse grande
estudioso da palavra, certamente sua biblioteca terá um acréscimo considerável. Para tanto, o tema da nossa aula hoje, como eu já mencionei, é a visão reformada das Sagradas Escrituras, e hoje nós vamos tratar em especial da questão da inspiração, que é um tema recorrente e muito pertinente, muito necessário nesses dias, até porque nós temos uma proliferação de pessoas que tentam discorrer sobre a questão da inspiração das Escrituras, mas sempre a partir de uma visão muitas vezes partidária, né? Aquilo que o marxismo fez na cultura, muitas pessoas assumiram e trazem também para a leitura da Bíblia Sagrada. E aí tais pessoas colocam a teologia num segundo plano, e a forma delas lerem a Bíblia Sagrada é sempre com um viés questionável sobre a questão da informação ter sido elucubração humana, ou então uma experiência cultural que tangeu os homens a escrever o que escreveram, que não há uma mensagem uníssona do início ao fim. Tudo isso diz respeito à concepção de inspiração das Sagradas Escrituras. Eu gostaria de iniciar esta aula lendo dois textos conhecidíssimos de todos nós. O primeiro deles encontra-se na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14. O apóstolo Paulo ele fala com Timóteo, seu filho na fé, Timóteo que teve um ministério episcopal ali na região de Éfeso, né? Ele encerrou até a sua vida ali naquela região, a tradição da igreja assim nos informa. E Paulo então escreve para Timóteo nos seguintes termos: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gostaria que você, se pudesse, grifasse esta ênfase que Paulo faz no versículo de número 15. Ele diz que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quão grande é a relevância das Escrituras no contexto dos apóstolos e dos seus discípulos, porque a salvação é uma obra de Deus na vida humana. E esta obra ela é realizada, Deus se dignou de operar este dom maravilhoso pela pregação do Evangelho. De modo que é a pregação do Evangelho que chama os eleitos de Deus, que traz o coração do homem para este conhecimento do que é a pessoa de quem é a pessoa de Cristo e o que Cristo veio realizar a nosso favor. Em segundo lugar, gostaria de lembrar você de um outro texto bíblico que fala sobre a inspiração da Escritura e a importância da Escritura na vida toda do ser humano e do crente em especial, que encontra-se na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo de número 20. Pedro, escrevendo para a igreja que estava espalhada por toda a dimensão do Império Romano naquela época, né? E essas epístolas elas recebem o nome de epístolas gerais por esta finalidade, elas são destinadas a toda a comunidade da fé. Pedro escreve, então, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 20, o seguinte: sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. É importante lembrarmos que quando Pedro fala sobre escrituras aqui,
o cânon do Novo Testamento ele ainda não estava encerrado. Nós temos a compreensão que a Bíblia nos fornece, a historiografia bíblica também nos ajuda, e que o momento em que a Bíblia começa a ser escrita é a partir de quando Moisés, ele, sob orientação divina e pelo poder de Deus, ele liberta o povo do Egito. Deus libertou o povo do Egito, sob a liderança de Moisés, seu servo, e então, aproximadamente, ali nós arredondamos a data, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, começa então a confecção da Escritura. E por todo o desenvolvimento histórico, até aproximadamente o ano 400 a.C., temos a escrita do Antigo Testamento completamente e o cânon organizado. Então Malaquias ele encerra o Antigo Testamento. E nós, cristãos, protestantes, tradição reformada, entendemos o cânon bíblico judaico como ele se apresenta para nós, ele é inspirado por Deus, e o seu arranjo, toda a completude daqueles livros, 39 livros do Antigo Testamento, faz parte sim da palavra de Deus. Então nós temos o período interbíblico e começa então o Novo Testamento na organização do cânon pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreve para a comunidade judaica o seu evangelho. Mateus, a temática dele é que Jesus é o rei prometido da parte de Deus. Marcos, ele é discípulo de Pedro e ele vai escrever o seu livro, que recebe o nome como Evangelho segundo escreveu Marcos, para a comunidade gentílica. E a mensagem de Marcos é que Jesus é o servo prometido por Deus, que realiza as obras de Deus. E Lucas também escreve para a comunidade gentílica, de uma forma geral, e ele tem um tom historiográfico muito especial, tanto no seu evangelho, como também em Atos dos Apóstolos, que compõe como que uma continuidade do evangelho de Lucas. Sua mensagem é que Jesus é o Filho do Homem, vindo da parte de Deus. Ele é aquele prometido desde Gênesis 3,15. E João escreve a posteriori o seu evangelho, e ele difere um pouco em gênero, em linguagem, em metáforas dos demais evangelhos, de modo que o evangelho de João é escrito, segundo a tradição, mais proximamente do ano 90 da nossa era, e a mensagem é que Jesus é de fato o Filho de Deus. Então nós temos os 3 primeiros evangelhos, os evangelhos sinóticos e o evangelho de João, ele é distinto. E depois disso nós temos Atos dos Apóstolos e as epístolas, até chegarmos no livro de Apocalipse, que também é tratado como um gênero epistolar, e o Apocalipse por si só também é um gênero textual, deve ser lido e estudado com essa perspectiva de que ele é um gênero especial em toda a Bíblia. Com isso, nós nos lembramos que quando Pedro quando Pedro diz essa declaração, e ele escreve isto para a igreja, e que nenhuma profecia da Escritura, eu estou utilizando aqui a revista atualizada, que grafa de forma muito precisa, Escritura com E maiúsculo, a palavra de Deus. Pedro está se referindo a toda a coleção de livros que nós temos no Antigo Testamento. Pedro está falando sobre isso. Todavia, Pedro também faz referência aos escritos de Paulo. E ele faz uma advertência que muitas pessoas deturpam a mensagem de Paulo, porque ele tem uma forma um pouco mais elaborada na sua escrita, escreve coisas difíceis, e por isso muitas pessoas não levam com a devida responsabilidade o texto de Paulo. Adulteram a interpretação, ou então relegam, e Pedro fala, não, também foi inspirado por Deus. Então Pedro, ele é um autor importante nesta abordagem, porque ele nos situa
para olhar para o Antigo Testamento, sabendo que toda a Escritura é inspiração divina, e também para o que está acontecendo na sua geração, como Deus está utilizando de homens santos, tal como ele e o apóstolo Paulo, e obviamente os demais apóstolos, o colégio apostólico como um todo, e também os evangelistas Marcos, Lucas, todos foram movidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos uma palavra que ela nos chama a atenção e exige de nós uma reflexão sobre o que nós entendemos por Escritura. Entendemos por Escritura, eu estou citando aqui o reverendo Ernestine Pereira da Costa, na sua obra, que ele diz: entendemos por Escritura os mesmos livros que eram usados pelos judeus no Antigo Testamento e pelas igrejas cristãs dos primeiros séculos, e que foram finalmente reconhecidos oficialmente como procedentes de Deus. Ali, e somente ali, está a revelação escrita de Deus, registrada de forma inerrante e infalível por homens escolhidos e inspirados por Deus. Então, quando nós constatamos de que há uma intervenção divina na história, elegendo homens, e muitos deles desde o ventre, antes do seu nascimento, para um ministério profícuo na área profética, e que estes mesmos homens deixassem a palavra escrita, transmitisse de forma escrita a palavra de Deus, nós então começamos a penetrar na abrangência do que é essa expressão inerrância e inspiração das Escrituras. A inspiração das Escrituras, ela é tida muitas vezes como aquilo que nós vemos no meio místico. Vou usar o exemplo da psicografia, né? Muitas pessoas imaginam que a inspiração da Escritura se deu desta forma. O homem, ele se afasta das suas faculdades mentais, ele é invadido por uma pessoa divina, e de repente ele passa a escrever, e depois desse processo ele volta à sua consciência, e então ele tem contato com aquilo que ele escreveu, e nossa, o que aconteceu aqui enquanto estive fora? Mais ou menos isso que o consenso popular daquelas pessoas que não têm familiaridade com a Bíblia Sagrada, eivadas muitas vezes pelo misticismo, elas imaginam que foi a inspiração da Escritura. Mas não foi dessa forma, e nós vamos refletir sobre isso aqui. Primeiramente, vamos responder o que a inspiração da Escritura não é. Ela não é mecânica ou ditada. Não é mecânica ou ditada. O que quer dizer isso? Não significa que os escritores receberam o conteúdo por ditado divino. Se assim fosse, não haveria estilos diferentes, porque o ditado divino, ele anularia aquela singularidade que um autor tem e que vai gerar um componente importante na sua obra. Gêneros literários são importantes, e muitas vezes os gêneros literários, eles advêm da experiência cultural e da aspiração pessoal. Tais homens escolhidos por Deus, eles foram escolhidos, eles tiveram uma experiência singular com Deus, mas Deus não invadiu a particularidade intelectual deles, de modo que eles tivessem um ditado da parte de Deus e não uma partícula singular das suas características na sua forma de escrita. Nós podemos ver, por exemplo, ao ler de Gênesis a Apocalipse, um leitor que toma a Bíblia pela primeira vez, ele pode identificar quando esta mensagem ela está sendo transmitida de uma forma admoestativa ou uma correção. E ele vê ali a verve poética do autor, ou então a dinâmica dele de trazer ênfase a determinados
determinadas palavras que eram utilizadas na sua cultura, no seu contexto, e ele transmite isso. Um ditado, ele abafaria isso, ele não levaria isso em consideração. Mas nós temos na Bíblia elementos que são opostos a essa concepção de ditado. Então, primeira coisa, inspiração bíblica não é uma mecânica ou um ditado da parte divina invadindo o intelecto humano. Segunda coisa que nós temos é que a inspiração, ela não é uma iluminação. Aqui vamos ter um carinho muito especial, porque dentro da grande área da teologia, em especial da bibliologia, nós cremos na iluminação. E iluminação, nós cremos na teologia, em especial na tradição reformada, nós sabemos que iluminação é aquela obra que o Espírito Santo realiza no intérprete quando ele está em contato com a Escritura Sagrada. Agora, aquela iluminação também é advinda do conceito místico de que os escritores eles tinham, eles tinham um grau mais elevado de espiritualidade, eles tinham uma sensibilidade espiritual que todos os demais não tinham, e por isso eles foram escolhidos e tornaram-se escritores. Não é assim que nós vemos ao longo do cânon bíblico. Nós temos homens que eram indoutos. Dentre os profetas nós temos homens que eram dados à lavoura, outros à pecuária. Nós temos no Novo Testamento, no colégio apostólico, homens que eram pescadores, homens rudes da Galileia, e que por ter andado com o Senhor Jesus, pela escolha do Senhor Jesus, tudo isso nos traz um espírito de rendição. Nós ficamos maravilhados como Jesus escolheu pessoas que não tinham o cabedal intelectual que era surpreendente à época. Pelo contrário, eram homens simples. Então, a inspiração não é o conceito de iluminação no que diz respeito a homens dotados de uma inteligência ou de uma sensibilidade espiritual que os privilegiava em relação a todos os demais. Não. Deus escolheu principalmente pessoas que tinham de tudo para não ser, e os tornou o que nós conhecemos hoje. Terceira coisa que nós temos de considerar quanto à Escritura Sagrada, lembrando que nós estamos falando sobre a visão reformada das Sagradas Escrituras, em especial no que diz respeito à inspiração. Não é a intuição. Os autores não são como os gênios das artes. A inspiração não pode ser comparada como a intuição que levou Picasso a produzir uma obra singular, ou então Da Vinci engendrar um projeto de máquina num tempo em que as pessoas não pensavam desta forma, porque mesmo entre a genialidade humana, no meio artístico, é possível encontrar o resvalo de um artista aqui ou ali. Já na Escritura nós não temos um poder intuitivo. O que nós temos ali é algo diferente. A Bíblia, ela não está na prateleira da genialidade humana, mas ela está no âmbito de uma literatura que Deus, ele elegeu homens, os dotou de uma capacidade para transmitir a sua palavra, e esta mensagem ela pode conter características culturais do seu meio, elas podem conter ênfases que mostram para nós o quanto esses homens estavam próximos de uma sociedade que naquela época era relegada, enquanto outros também tinham o privilégio poético de uma cultura provavelmente privilegiada. Por exemplo, nós podemos ver a mensagem de Isaías e ficarmos fascinados pela forma poética como ele escreve. Dizem que Shakespeare
um grande dramaturgo inglês, ele era um ávido leitor de Isaías. Dizem isso, né? E por isso ele se rendia a esta obra porque comunicava com o gênio dele de alguma forma. E nós sabemos que Isaías foi um profeta escolhido por Deus para profetizar dentro do palácio. Enquanto havia Amós do lado externo, nós temos Isaías do lado interno. Qual foi o currículo desse profeta? Provavelmente ele foi criado neste meio, nesta corte, né? Nesse ambiente de privilégio e intelecto, e assim ele produziu uma obra maravilhosa. Mas nós não colocamos Isaías na prateleira da genialidade humana apenas. Nós também colocamos ele naquilo que é sobrenatural. Afinal de contas, ele escreve 700 anos antes de Jesus nascer, e ele narra com uma propriedade o nascimento do Senhor Jesus. Ele fala que a virgem conceberia, daria luz ao filho. Ele fala do servo sofredor, com tamanha propriedade e poesia que nós não temos dúvida. Nós ligamos Isaías 53 imediatamente à narrativa da crucificação e da paixão do nosso Senhor. Posto isso, nós também lembramos que a inspiração não pode ser entendida como parcial ou fracionada. O que é isso? Todas essas concepções que eu estou transmitindo para vocês, elas têm o seu lugar na história, viu, gente? Em especial no século XIX, houve uma grande proliferação de conceitos tais como este aqui, da inspiração ser parcial ou fracionada. É como se homens tivessem um clarão do que Deus queria dizer, e a partir deste clarão eles desenvolveram o restante da mensagem. Ou então que estes homens eles tiveram um vago conceito da ideia lendo outros escritos, e então eles produziram a sua obra. Vou exemplificar o mesmo caso de Isaías. Então Isaías ele não teve toda a revelação, e Deus não forneceu para ele uma palavra do vernáculo hebraico em especial. Foi o contato dele com a literatura mosaica, com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que o levou a produzir o seu livro de uma forma poética. Nós não cremos assim. Nós cremos que tal como Deus elegeu, Deus inspirou, falou com Moisés, e não desprezando o intelecto deste homem, também foi com Isaías. E isso também serve para todos os demais autores. A inspiração, ela não é parcial, ela não é fracionada, e isso é muito importante porque é justamente neste ponto que nós vamos diferir daquele conceito de que a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus. O conceito de que a Bíblia contém a palavra de Deus é que no meio de tudo que ali está, você pode encontrar alguns excertos que claramente é de Deus. Já outros podem ser desprezados porque é elemento humano e é fruto da cultura. Eu me lembro que muito tempo atrás, quando eu ainda era seminarista, eu fui na sabatina de um autor que ele já é falecido, e na época ele era muito respeitado na área da pedagogia e tudo mais, e eu tive o privilégio de conversar com esse autor. E sabendo da sua trajetória, eu perguntei para ele qual era a concepção que ele tinha sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. Porque naquela sabatina ele citou bastante a Bíblia. E ele então me disse assim: olha, eu creio na Bíblia como um grande jardim. Neste jardim você encontra plantas raras, você encontra flores, você encontra rosas, mas você também encontra espinhos. E aí ele desceu mais ainda a concepção dele. Ele disse: e num jardim também você encontra aquilo que os homens depositam ao pé das plantas como adubo. Então é assim que eu vejo a Bíblia. O que ele estava querendo dizer?
eu escolho a parte bela. Agora, aquilo que para mim pode ser misturado com a terra, com o humus, né? Com o dejeto de animais para adubar plantas, eu também enxergo que há passagens da Bíblia desta forma. Completamente errado. Porque a Bíblia, como um todo, qualquer pessoa que toma a Bíblia para ler, ela vai ver que é necessário recorrer a outro livro dentro da Bíblia para entender aquela mensagem específica. E quando ela recorre a esse outro livro, ela faz perguntas de ordem hermenêutica que leva à veracidade e à consideração do que é a bibliologia, o que é a seriedade para com o cânon das Sagradas Escrituras. Porque homens que escreveram em distâncias milenares estão falando a mesma coisa. E o eixo da interpretação é uma única pessoa, a saber, Jesus Cristo. Como Paulo diz na carta aos Romanos, porque o fim da lei é Cristo. Não é o fim apenas na questão de uma conclusão, mas a finalidade pelo qual toda a Escritura foi concedida é nos conduzir a Cristo. Então essa concepção é extremamente necessária para diferirmos se a Bíblia contém ou se ela é a palavra de Deus. E aqui eu afirmo para vocês, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não se demonstra a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus porque algumas pessoas disseram. Ela é porque ela mesma dá provas em si mesma de que Deus está falando com um homem. Posto isso, nós vamos para o quinto conceito sobre o que a inspiração das Escrituras não é. Ela não é meramente mental. Não significa que os autores tiveram apenas pensamentos inspirados e não as palavras dos seus registros. Os autores, eles não tiveram lampejos, ideias inspiradas. Eles tiveram a presença do Espírito Santo em toda a sua vida, que os levou a escrever o que escreveram. Até mesmo a escolha de certos termos, ela mostra a presença de Deus no ato da transmissão de verdades eternas. Vou dar um exemplo. A palavra hebraica para criação é a palavra asa. Essa palavra é utilizada muitas vezes. Todavia, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, a palavra ali no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, é Bereshit bara Elohim. Significa, no princípio, criou Deus. No princípio criou Deus. E a palavra não é asa para criar, mas bara. Bara é uma palavra no hebraico para criação que ela está intimamente relacionada com a pessoa divina. Somente Deus cria daquela forma, sem necessitar de nenhum elemento. Quando não havia nada criado, Deus criou. Então, não é meramente fruto da experiência cultural, mas o Espírito Santo, ele sim guiou o autor sagrado para utilizar uma palavra e não outra. Por isso que nós levamos tão a sério a questão da manuscritologia, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão do autógrafo do autor inspirado por Deus na antiguidade, em relação ou em contraposição ao que nós temos com diversas versões e propostas de textos bíblicos hoje em dia. Posto isso, que nós meditamos sobre a inspiração da Escritura, o que não é, nós então passamos a refletir sobre o que entendemos por inspiração. A palavra inspiração, ela não ocorre no Novo Testamento. Ela só aparece uma única vez no Antigo Testamento, no livro de Jó, no capítulo 35, versículo 10. Diz assim: mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite. Isso é Jó, capítulo 35, versículo 10. Então, neste versículo, diz, mas ninguém diz, onde está Deus que me fez,
que inspira canções. Aí está a palavra inspirar. É a palavra hebraica Natan. Essa palavra significa dar ou conceder. Todavia, no Novo Testamento, nós temos uma palavra decorrente da interpretação que há em 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura é inspirada por Deus. Como nós sabemos, a Epístola a Timóteo foi escrita no grego koiné. E a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo é theopneustos. Theopneustos. A palavra theos sempre refere-se à pessoa divina. Inspiração advém de uma versão latina, de uma expressão latina, inspirata. Agora, no grego, é theopneustos, que quer dizer literalmente expirada e não inspirada. Inspiração é um movimento do homem em insuflar os seus pulmões. Agora, expirar é o sopro, é o hálito divino. Então, a Bíblia, ela não é inspirada no sentido de o homem fez o esforço para a produção desse texto. Não. Começa em Deus. A teologia bíblica nos ensina, no princípio, criou Deus os céus e a terra se forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo ou as águas, dependendo da sua versão bíblica. E disse Deus. Então, Deus é a pessoa que diz. Antes do homem, Deus diz. E com essa concepção, nós então entendemos o que é o elemento a inspiração. É o hálito divino, é expiração divina. Independente do homem, Deus fala. E se o homem objetar em ouvir, a voz de Deus ela é ecoada. Como o salmista disse, a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus, ela quebra o cedro do Líbano. A voz de Deus, ela esmiuça a penha. Ela é mais forte que as catadupas, que as cataratas, as cachoeiras, as fontes d'água, águas torrenciais. A voz de Deus, ela se faz ecoar. E por que isso? Porque provém do eterno, provém do Deus soberano. Inspiração, meus irmãos, deve ser concebida a partir disso, da figura soberana de Deus em comunicar a sua palavra, mesmo que não haja quem ouça, como Gênesis capítulo 1 nos ensina, a voz de Deus ecoa. E que maravilhoso é saber que Deus, ele criou o homem dotado de capacidade, de faculdades mentais, e também a sua alma encontra prazer na palavra de Deus. Essa palavra, ela tem uma relação íntima com o homem interior, como disse o apóstolo Paulo. Por isso que fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder está ligada à vida de oração, à meditação na palavra, à comunhão com os santos, porque é onde a palavra de Deus ela tem profusão. Então, quando nós temos a diferença entre o termo inspiração, que é um esforço humano, de theopneustos, que é o que Paulo usa em toda a Escritura, é inspirada, ou seja, é hálito divino, é sopro divino, isso faz toda a diferença na nossa leitura da palavra de Deus. Colin Brown argumenta o seguinte: não significa, quanto à expiração, qualquer modo específico de inspiração, tal qual alguma forma de ditado divino, nem sequer dá a entender a suspensão das faculdades cognitivas normais dos autores humanos. Do outro lado, realmente quer dizer algo bem diferente da inspiração poética. É um erro omitir o elemento divino do termo, transmitido por Theo. Toda a Escritura expressa a mente de Deus. O que Paulo quer dizer é que toda a Escritura sagrada é soprada, exalada por Deus. Portanto,
Deus é o autor e o conteúdo das Escrituras. Também, Van Groningen diz: o Espírito Santo habitou em certos homens, inspirou-os e assim dirigiu-os, que eles, em plena consciência, expressaram-se na sua singular maneira pessoal. E o Espírito capacitou homens a conhecer e expressar a verdade de Deus. Ele impediu-os de incluir qualquer coisa que fosse contrária a essa verdade de Deus. Ele também os impediu de escrever coisas verdadeiras que não eram necessárias. Assim, homens escreveram como homens, mas ao mesmo tempo comunicaram a mensagem de Deus, não a de homem. Isso é maravilhoso, e aqui Gerhard van Groningen é muito feliz na sua explicação, principalmente porque muitas pessoas questionam se tais elementos surgiram na história, ou se eventos foram tão importantes na historiografia humana, por que eles não estão na Escritura? Porque a Bíblia, ela é o livro da redenção. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E Deus comunicou tudo quanto é pertinente para a salvação, para apontar para Cristo. E não é uma coletânea para que o homem veja menções ou referências de elementos que nós sabemos que aconteceram na história. Mas para a Bíblia ser verdade, ela não precisa fazer alguma referência externa o tempo todo. Não, porque o foco dela é apontar para a salvação em Cristo Jesus. E é algo sobrenatural que há na transmissão de Deus para autores sagrados, de modo que esses transmitem de forma escrita e qualquer leitor pode ser transformado pela leitura desse texto por obra do Espírito Santo. Portanto, cremos que a inspiração foi a nossa cosmovisão teológica reformada, plenária, dinâmica, verbal e sobrenatural. O que quer dizer isso? Primeiramente, plenária, porque toda a Escritura é plenamente inspirada. No texto original da Palavra de Deus, no Antigo e Novo Testamentos, não há sequer uma palavra que está fora de lugar no texto. Deus conduziu tais pessoas para utilizar o seu conhecimento no vernáculo, na sua cultura, porque Deus é soberano e os fez nascer naquela cultura, naquele contexto, aprender aquela linguagem, expressar-se daquela maneira, para que num tempo determinado esta pessoa também transmitisse a sua verdade. Portanto, cremos que a inspiração é de forma plenária. Segundo, ela é dinâmica. Deus não anulou a personalidade dos escritores. Por isso que quando nós lemos os Salmos, nós podemos sentir a dor de Davi quando ele está no deserto da Judéia e não está mais em Jerusalém, na sua corte. O Salmo 63 é um salmo composto pela ânsia que ele tem por Deus, ele tem sede de Deus, a sua carne almeja Deus, porque ele está no deserto da Judéia. Seu corpo sente sede, seu corpo sente fome, seu corpo sente necessidade de descanso, mas ele sente muito mais que tudo isso, sede de Deus, vontade de Deus, e isso é algo que ele transmite de uma forma tão pungente no texto que nós podemos sentir. A personalidade do autor não é relegada. Como também no Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo corrigindo a igreja de Corinto, dizendo: olha, quando eu for até vocês, vocês verão que eu não sou poderoso em palavras somente na ausência, mas na minha presença também eu vou corrigir vocês. Então, a personalidade dos autores está ali presente, e isso não impede que a verdade de Deus seja transmitida. Muito pelo contrário, Deus utiliza desses mecanismos também para
edificação do seu corpo. Terceira concepção que nós temos é que a inspiração ela é verbal, porque Deus se revelou por meio de palavras, e todas as palavras dos autógrafos originais são palavras de Deus. Aqui eu transmiti ipsis literis o que o autor Ernest Maia diz na sua obra, na página 69. Deus se revelou por meio de palavras, e todas as palavras dos autógrafos originais são palavras de Deus. Isso responde àquela pergunta, quando a pessoa descobre que você está estudando bibliologia, mas você crê mesmo de fato que a Bíblia é a palavra de Deus? Você obviamente vai dizer, claro, eu creio que é. Mas você crê que ela é inerrante? Eu creio que é. Mas e se houve algum erro na tradução? Pode acontecer, obviamente. Por isso que nós temos versões bíblicas. Aqui atrás de mim vocês veem algumas delas que eu geralmente utilizo na preparação de sermões. As versões, elas existem por causa disso, gente. Porque o manuscrito original, a transmissão da mensagem para o manuscrito original, o autógrafo original, ele não contém erros. É isso que nós cremos. E com o passar do tempo, a necessidade de transmissão deste conteúdo para a variação linguística de outras nações, pode haver necessidade de um emprego de uma palavra e não outra. E então essa tradução, ela, até mesmo na grafia, pode ter ali algum resvalo, mas isso não invalida o manuscrito original. E é maravilhoso isto, porque nós temos a informação histórica da forma como no Antigo Testamento era concebida a manuscritologia. Eu já disse para vocês em sala de aula isso, porque eu gosto de me lembrar deste elemento histórico, e também do temor que os antigos israelitas tinham na transmissão do texto. É que um escriba, ele se dedicava a isso por toda a vida. E no momento em que ele estava escrevendo a palavra de Deus, ele fazia isso com muita reverência, com muito temor. E se o texto continha ali a expressão o tetragrama sagrado, que nós conhecemos de forma transliterada por Yahvé, se ele encontrasse essa palavra, ele deveria deixar a sua pena, banhar-se numa mikvé, um tanque de purificação, por 7 vezes, vestir-se de linho, voltar, tomar uma pena de ouro e então escrever o nome de Deus. E então, após escrever o nome de Deus, depositava a pena de ouro do lado e retomava a escrita de forma convencional. Se o nome do Senhor Deus, o tetragrama sagrado, estivesse ali por 10 vezes, este homem tomaria 70 banhos para concluir a transcrição do texto. Tamanha reverência que eles tinham para não adulterar a palavra de Deus e a consideração que tinham pela mensagem da Escritura. Só por isso dá para nós entendermos que há uma consideração especial no manuscrito original. E os apóstolos conviveram com essa cultura. E, gente, o Novo Testamento foi escrito por pessoas que, diante de tribunais, não negaram a verdade das Escrituras. Galileu Galilei, diante da ameaça da igreja na Idade Média, ele voltou atrás das suas considerações quanto à disposição do planeta Terra e o Sol. Mas os autores do Novo Testamento, eles pagaram com a própria vida quando questionados pela verdade que eles escreviam e que eles pregavam. Então, essa questão da inspiração, ou melhor dizendo, da expiração divina, no meio reformado, ela nos elimina todas aquelas pressuposições de uma influência humana, cultural. Nem tudo é a palavra de Deus. Pelo contrário, o modo como o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram escritos, esses homens
entregaram sua vida. Por isso, nós só podemos concluir de que Deus os escolheu, que Deus os preparou por toda a vida e que eles foram até o fim fiéis à palavra de Deus. E, por último, nós temos o conceito do sobrenatural na inspiração. Sobrenatural por quê? Porque sua origem está em Deus e produz efeitos sobrenaturais mediante a ação do Espírito Santo em todos aqueles que creem em Cristo Jesus. É por meio da palavra que Deus gera os seus filhos espirituais. Logo, a nossa cosmovisão é de que toda a Escritura é inspirada, deve ser lida com reverência e se faz necessário um conceito de que Deus está falando conosco por meio da sua palavra, quando nós a lemos. Assim, nós não temos uma prática de leitura relaxada ou que confia mais nos conceitos humanos do que na própria Escritura. Pelo contrário, nós confiamos de que quanto mais contato com a Escritura, mais aprofundamento e clareza temos sobre verdades eternas. Tal como Paulo disse para Timóteo, que era já um pastor maduro, pastor de pastores na região de Éfeso, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e que a dedicação de Timóteo a elas o tornaria sábio para a salvação. E essa sabedoria pode ser transmitida por um ministério eficaz e compromisso com a palavra. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem me escrever. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.